Dou a palavra ao representante da Dinamarca. Obrigado, senhor presidente. Tenho a honra de fazer esta declaração em nome dos 10 membros eleitos do Conselho de Segurança, a saber, Argélia, Grécia, Guiana, Paquistão, Panamá, República da Coreia, Serra Leoa, Eslovênia, Somália e meu próprio país, Dinamarca. Senhor presidente, como membros eleitos, representamos todas as regiões do mundo. É importante ressaltar que representamos a vontade e as expectativas dos membros da Assembleia Geral que nos elegeram. Ao nos elegerem, eles nos confiaram a solene responsabilidade de manter a paz e a segurança internacionais. É com esse espírito e com essa grave responsabilidade em mente que apresentamos, de forma coletiva e resoluta, a resolução de hoje. Senhor presidente, a fome foi confirmada em Gaza. Não é uma projeção. Não é uma declaração. É uma confirmação. Mães desesperadas são forçadas a ferver folhas para alimentar seus filhos. Pais procuram entre os escombros por sustento. Pessoas são mortas enquanto tentam conseguir comida para sobreviver. Uma geração corre o risco de se perder não apenas para a guerra, mas para a fome e o desespero. Enquanto isso, Israel expandiu sua operação militar na cidade de Gaza, aprofundando ainda mais o sofrimento dos civis como resultado. É essa situação catastrófica, esse fracasso humanitário e humano que nos obrigou a agir hoje. Senhor presidente, hoje tomaremos uma decisão sobre uma resolução importante. Ela se concentra em 3 exigências urgentes e imediatas. Exigências que muitos Estados-membros fizeram repetidas vezes. Nem mais, nem menos. Primeiro, um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente em Gaza, respeitado por todas as partes. Segundo, a libertação imediata, digna e incondicional de todos os reféns mantidos pelo Hamas e por outros grupos. E terceiro, que o governo de Israel suspenda imediata e incondicionalmente todas as restrições à entrada de ajuda humanitária em Gaza e assegure sua distribuição segura e sem impedimentos à população que necessita dessa assistência em conformidade com o direito humanitário internacional. Senhor presidente, este é o resultado de semanas de consultas. A única intenção dessa resolução é aliviar o sofrimento e contribuir para o fim dessa guerra abominável. Portanto, colegas, que esta resolução envie uma mensagem clara, uma mensagem de que o Conselho de Segurança não está virando as costas para os civis famintos, para os reféns e para a exigência de um cessar-fogo. Que ela diga que apoiamos os trabalhadores humanitários e o pessoal de saúde que lutam contra todas as adversidades. Que quando uma guerra é transmitida ao vivo para o mundo todo, diariamente e em detalhes gráficos, temos a decência de agir. Que o direito internacional importa, que os princípios humanitários importam. Que os princípios de humanidade inscritos nesta Carta da ONU nos guiam. Senhor presidente, nós, os 10 membros eleitos do Conselho de Segurança, conclamamos todos os membros do Conselho a votarem a favor desta resolução e a manterem a responsabilidade deste Conselho pela manutenção da paz e segurança internacionais. Agradeço. Agradeço ao representante da Dinamarca por sua declaração. Agora dou a palavra ao representante dos Estados Unidos. Obrigado, senhor presidente. Colegas, a oposição do senhor a esta resolução não será surpresa para ninguém. Ela falha em condenar o Hamas ou reconhecer o direito de Israel de se defender e legitima erroneamente as narrativas falsas que beneficiam o Hamas, as quais, infelizmente, ganharam espaço neste Conselho. Os membros do Conselho ignoraram quando os Estados Unidos deixaram claro que esta resolução era inaceitável. O Conselho, em vez disso, optou por uma ação performática projetada para provocar um veto que beneficia os terroristas do Hamas e aqueles que os financiam e apoiam, dando-lhes uma tábua de salvação. Vamos lembrar que o Hamas iniciou este conflito brutal em 7 de outubro de 2023, quando perpetrou o pior massacre e sequestro de judeus desde o Holocausto. Com a aprovação de seus apoiadores, que foram às ruas em 8 de outubro para elogiar o que o Hamas havia feito, o Hamas promete repetir o 7 de outubro.
Apesar de tudo, o Hamas não demonstra nenhum arrependimento. As vidas dos civis de Gaza em perigo são meras ferramentas no projeto de destruir Israel. O Hamas continua mantendo 48 reféns. Aqueles que ainda estão vivos permanecem cativos em um verdadeiro inferno. Já faz 713 dias que isso acontece. Vimos os vídeos e imagens chocantes de como o Hamas tem mantido os reféns famintos. Neste conselho, ouvimos depoimentos comoventes de reféns libertados sobre como o Hamas os brutalizou e agrediu sexualmente durante o cativeiro. O Hamas é responsável por iniciar e continuar esta guerra. Israel aceitou os termos propostos que encerrariam a guerra, mas o Hamas continua a rejeitá-los. Esta guerra poderia terminar hoje se o Hamas libertasse os reféns e depusesse as armas. Esta resolução apresenta outros defeitos graves, além de simplesmente não condenar o Hamas. Primeiro, os Estados Unidos têm enfatizado desde o início deste conflito que Israel tem o direito de se defender. Esta resolução busca um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente que deixará o Hamas em posição de realizar futuros ataques como o de 7 de outubro, como já ameaçou fazer tantas vezes. Esta resolução estabelece uma perigosa falsa equivalência entre Israel e o Hamas. Não se pode equiparar os dois, ponto final. Os reféns nesta resolução são apenas uma reflexão tardia. Os Estados Unidos jamais aceitarão isso. O presidente Trump jamais aceitará isso. Ele deixou claro que todos os 48 reféns devem ser libertados agora. Esta resolução também se recusa a reconhecer e busca retornar a um sistema fracassado que permitiu ao Hamas se enriquecer e se fortalecer, à custa dos civis necessitados. Esta resolução faz referência de forma equivocada ao relatório IPC, com sua metodologia falha, padrões alterados e claro viés. Gaza tem necessidades humanitárias por causa do Hamas e porque a comunidade internacional fez vista grossa ao verdadeiro uso dos bilhões em ajuda que forneceu. Israel assume riscos claros ao trabalhar todos os dias com os Estados Unidos e parceiros regionais para entregar ajuda aos civis, como testemunhamos hoje. Como disse a embaixadora Huckabee, relatos iniciais mostram que um terrorista chegou a Albany Crossing dirigindo um caminhão de ajuda destinado a Gaza e assassinou 2 soldados israelenses. Esse ato hediondo trai a confiança nos esforços humanitários. Oferecemos nossas condolências às famílias enlutadas das FDI. Esta resolução falha em reconhecer a realidade no terreno de que houve um aumento significativo no fluxo de ajuda humanitária. No entanto, os próprios dados da ONU mostram que aproximadamente 85% da ajuda enviada pela ONU para Gaza desde 19 de maio foi interceptada. Devemos garantir que essa ajuda chegue aos civis que dela precisam, em vez de sustentar os terroristas do Hamas. A Fundação Humanitária de Gaza, a GHF, apoia esse objetivo, entregando até o momento mais de 167 milhões de refeições para quem precisa, em vez de para o Hamas. A GHF funciona bem e não está contaminada pelo fracasso extremo de outras organizações da ONU. A ONU e os membros do Conselho devem apoiar o GHF e outros mecanismos, incluindo lançamentos aéreos pela Jordânia, pelos Emirados Árabes Unidos e parceiros internacionais que facilitam a entrega de alimentos e outros suprimentos em Gaza. Esses mecanismos têm fornecido assistência humanitária e outros bens àqueles que precisam e negado ao Hamas o suprimento do qual eles passaram a depender. Portanto, os Estados Unidos rejeitam esta resolução inaceitável. Já passou da hora de o Hamas libertar todos os reféns agora e se render imediatamente. Os Estados Unidos continuarão a trabalhar com seus parceiros para pôr fim a este conflito horrível, pelo bem do povo de Gaza, que merece um futuro livre do Hamas e de todo o Oriente Médio, que está pronto para entrar em um novo capítulo de paz e prosperidade. Por essas razões, os Estados Unidos da América votarão contra o projeto de resolução e incentivam as delegações a se juntarem a nós e votar contra ela. Agradeço à representante dos Estados Unidos por sua declaração. Colocarei agora o projeto de resolução em votação.